Definidos os grupos da Sul-Americana 2025, aquela que talvez seja a maior da história. Dito isso, eu te pergunto, quem dos brasileiros se deu melhor? Tendo em vista que, inegavelmente, todos os que não estavam no pote 1 terão um pouco mais de dificuldade nessa primeira fase. Mas vamos combinar que também todos os 7 brasileiros despontam como favoritos à primeira colocação de seus grupos. Ao meu ver, fugimos da única pedreira que se formou, que foi a chave A, com Independente, Guarani, Nacional de Potosí na altitude extrema e o Boston River, que veio da Libertadores. Já no restante dos grupos, quem terá um pouco mais de dificuldade para brigar pela primeira posição serão justamente os times brasileiros dos outros potes. Vitória com Defensa e Justiça, ao meu ver, precisa ficar atento com Cerro Largo e Universidade Católica, que deu muito trabalho pro Cruzeiro no último ano. Mas vermos o time brasileiro classificando pros playoffs nesse caso não seria loucura. Já o Vasco, que volta a competições continentais nessa década também, tem alguns desafios chatos nessa primeira fase, mas acessíveis se a gente for equiparar os elencos, e São Januário será essencial para isso. Entre os cabeças de chave, América de Cali e Lanús eram os mais acessíveis para os times brasileiros, mas ao mesmo tempo que não os torna fáceis também. O Lanús chegou até a semi na última temporada, na Argentina pode ser um jogo muito difícil, assim como o Melgar no Peru. Puerto Cabello será o ponto de desempate entre essas 3 equipes que brigam pela vaga do primeiro lugar. Se a gente for considerar o momento de cada clube, o Cruz Maltino chega em vantagem em relação ao Lanús, mas terá que vencer o Melgar nesse sentido, que foi derrubado pelo Cerro Porteño na pré-Libertadores. O cabeça de chave mais acessível ficou com o Corinthians, mas ao mesmo tempo, o fato de o América de Cali cair no grupo dos brasileiros fez com que o Huracan também caísse, e o Racing, que no último ano mostrou não ter tanta força. Então o desafio estará nos jogos fora de casa mais uma vez. Eu penso que o Timão caiu em um grupo muito perigoso, porque qualquer deslize pode fazer com que os adversários qualificados avancem. O América de Cali pela tradição de alguma forma e o Huracan pelo grande momento que vive a equipe. Dos cabeças de chave, o Atlético Mineiro é o grande premiado da noite, com Caracas novamente pela frente, o fraquíssimo Iquique e o Cienciano, que tenta voltar a respirar depois de décadas. Mas a grande verdade é que o time brasileiro não precisará fazer tanta força assim para avançar. O oposto de Cruzeiro e Fluminense, por exemplo, que pegaram caminhos sinuosos. Como eu falei, ninguém terá desafios enormes pela frente em uma competição onde os brasileiros são sim os grandes favoritos. Porém, é sempre necessário cuidado no futebol atual, e é justamente para esse tipo de situação. No caso do Cabuloso, o Palestino não é uma equipe qualificada para botar medo, mas dentro de casa venceu o Flamengo na Libertadores recentemente e pode ser um time chato nesse sentido, tendo em vista que todas essas equipes jogarão a vida contra os brasileiros e o perigo do grupo mora no Unión de Santa Fé, que não vive uma grande fase na Argentina e há muito tempo não impressiona, como foi há um tempo atrás. Mas é um time que gosta de incomodar e os últimos bons resultados vieram justamente contra os times mais competitivos do país vizinho. É obrigação avançar, mas é sempre importante lembrar do quanto o futebol é traiçoeiro e isso serve para o Fluminense também. Tendo Once Caldas, União Espanhola e San José. Altitude, time campeão da Libertadores e outro vivendo um péssimo momento na temporada, preparado para aprontar. E para fechar, o Grêmio, ao meu ver, junto do Atlético Mineiro, ficou com a missão mais fácil, com a obrigação de vencer o Luquenho e o Atlético Grau. E a disputa com o Godoy Cruz acaba se tornando o melhor dos confrontos contra os argentinos, pela facilidade de o tricolor decidir praticamente tudo em território próximo ao seu, ou que o seu treinador conhece muito bem. O Godoy Cruz soma 2 vitórias em 9 jogos na Argentina nessa temporada e Quinteiros nunca perdeu para eles. Inclusive, foi um dos seus últimos jogos por lá. Resumindo, eu já falei, essa será a maior sul-americana de todos os tempos, justamente por conta dos brasileiros. Mas isso só valerá de fato a partir do mata-mata. Mas para chegar lá, apesar de parecer fácil, pode ser traiçoeiro. E a primeira fase pode te colocar em um playoff que muita gente boa caiu fora no último ano. Então, não brinquem com a suposta obrigação. A bola costuma punir aqueles que vivem em um pedestal.